Quando diz aqui no versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 do mês, diz assim: nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e que nós vamos estudar a palavra grande abismo, e vamos estudar Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Gênesis 1:2 diz assim: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do... A mesma palavra. Quando nós vamos estudar o livro de Jó, ele usa Deus falando que ele colocou fundamentos, e ele colocou limites sobre o abismo. O que é abismo? A palavra abismo, eu vou te dar a tradução pro espanhol do hebraico. Eu não tenho a tradução para o português, o que eu estudei foi em espanhol, então eu não sei como seria a pronúncia ou a escrita em português. A palavra abismo aqui, ela vem da palavra hebraica tehom, que em espanhol se escreve T-E-J-O-N, tehom, ou tejom, como a gente falaria em português. Essa palavra tehom, de abismo, ela é traduzida como massa de água. A palavra massa de água, ou grande abismo na Bíblia, se refere a oceano, ao mar. Quando a Bíblia fala aqui, no ano 600 de Noé, nesse dia romperam-se todas as fontes, de onde? Do grande abismo. Quem era o grande abismo? Nós vamos entender que Deus não criou 5 continentes. Deus criou um continente. Lá em Gênesis está escrito, nós vamos entender. E o que acontece? Diz que o grande abismo foi rompido. O que é o grande abismo? Diga comigo, o mar. Diz que primeiro se romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Depois as comportas começaram a abrir. Quando nós vamos estudar geologia, geografia e história, nós vamos entender algo muito importante nesse versículo. Toda civilização, segundo a história, toda civilização antiga tem registrado o dilúvio. Toda. Não existe uma civilização antiga que não registrou o dilúvio. A dúvida para a ciência é se o dilúvio foi parcial ou completo na terra. E eu tenho uma coisa para te dizer. Para quem acredita que foi totalmente a terra que aconteceu o dilúvio, você está certo. Para quem acredita que foi parcial, você também está certo. Porque a Bíblia mostra que foi tanto parcial quanto completo. E aí você faz desse jeito. Você está dando um nó na minha cabeça? Diga, você está dando um nó na minha cabeça? Eu te respondo, não, eu estou acendendo a luz e o nó já estava aí, você está vendo agora. O dilúvio foi tanto completo quanto parcial. Quando chegarmos em Gênesis capítulo 1, do 6 e 7 mais ou menos, alguém vai gritar e vai dizer assim: parcial ou total? Quem vai fazer isso comigo? Quem faz isso comigo? O pastor fala 1, 6 e 7, por ali, de Gênesis. Aí eu vou dar a resposta: parcial é correto, total é correto. Ok? Vamos lá. Quando aconteceu isso, então, veio o grande... Nós estamos aprendendo que a água não começou por cima. As civilizações já comprovam que teve o dilúvio. E quando nós vamos estudar geologia e geografia, nós vamos entender mais ou menos por onde começou, por causa da geografia, e pela geologia o que aconteceu. Segundo alguns historiadores, na sua maioria, segundo alguns geólogos, na sua maioria, geólogos e historiadores, dentre eles tem um Rodrigo Silva brasileiro muito bom, todos são ligados à igreja adventista do sétimo dia. São os melhores na área cristã de geologia e de história. São os nossos irmãos do sétimo dia, adventista. Todos eles concordam, e estudando isso, que pelo que nós estamos vendo, o mar se abriu e invadiu a terra. Historicamente é comprovado que nessa época tiveram grandes terremotos na terra. Terremoto dentro do mar e fora dele. Quando nós estudamos isso, nós vamos entender uma coisa. O que foi que aconteceu no ano de 2005, se eu não me engano, foi 2005, que teve os tremores lá na Ásia, e aí começou a fazer aquelas grandes ondas e matou mais ou menos 230 mil pessoas ou mais. Tsunamis, é chamado hoje, por causa de terremotos dentro das águas. Não é desse jeito? Maremotos. Quando nós vamos estudar isso, historicamente, e segundo as civilizações, houveram terremotos. Segundo a Bíblia, diz que se rompeu as fontes do grande abismo. Você vê que ele fala o grande abismo. Fala fontes, mas o grande abismo.
Então o abismo era só um oceano, porque só havia um continente. Entendeu? Aqui, querido, está claro para nós que começou a tremer tudo. O julgamento veio. O mar começou a tremer, a terra começou a tremer. E as ondas, como tsunamis, começaram a invadir a terra. Era simplesmente um continente. Só que esse continente começou a rachar-se por causa dos terremotos. Ele começou a se abrir. Está entendendo? E as águas começaram a invadir e ao mesmo tempo começou a cair copiosa chuva. E quando a gente vai estudar sobre a Arca de Noé, historicamente, já foi encontrada até mesmo pelos adventistas, em montanhas altas, peixes encravados na rocha. Pedaços de madeira, seria da arca. Não se pode comprovar, mas o peixe está lá cravado na rocha. Você já imaginou que a água está tão lá embaixo, tantos mil metros, e lá em cima, no topo da montanha, tem peixe cravado na rocha? Será que eram peixes voadores que existiam? Não, o tipo de peixe era peixe comum. Não foi aquele peixe que dá aquele salto e conseguiu chegar a 4, 5 mil metros de altitude, não. Está cravado na rocha. A rocha e o peixe é uma coisa só. O que explica isso? Os mares se abriram, o mar se abriu, a terra começou a se abrir também, começou a chacoalhar ou tremer. Isso, segundo a geologia, entra num estado sólido e líquido. Quando o sólido começa a fazer isso e o líquido vem por cima e o líquido vem por baixo, o sólido passa a se transformar em líquido. E isso vem o estado de liquefação. A terra começou a se liquefazer. Olha que palavra bonita, eu nem sabia que eu sabia disso. Começou a fazer isso assim, ó. E aí, no meio da terra, a terra completa se encheu de água. Como se encheu de água e tudo estava tremendo, a lama que foi gerada por causa da liquefação, muitos peixes que estavam embaixo viraram lama. Entendendo? Quando tudo começou a quebrar-se, abrir-se, tudo virou uma coisa só água. A arca está salva, está lá em cima, mas lá embaixo está uma bagunça. E aí quando as águas começaram a baixar, o que foi que aconteceu? O peixe que estava na lama, se tivesse a 5 mil metros de altura a lama baixou, a lama virou pedra, a lama virou parede. E o peixe que estava morto ali no meio, ficou lá na parede, porque aquilo um dia foi coberto de água e era terra, então se liquefez, virou lama. E aí o que foi que aconteceu? Nós encontramos os peixes no meio das montanhas. Explicou para você? Entendeu sobre a arca? Por causa disso o povo foi salvo. Para que nós possamos comprovar que o dilúvio começou em primeiro lugar com tsunamis, começou em primeiro lugar com águas invadindo a terra, eu quero que você abra no capítulo 8, no versículo 2. Veja quando vai parar, vai terminar. Está terminando, dizer que está terminando o momento de chuva, certo? Como muitos acreditam. Mas vamos entender o que é que está escrito aqui. Versículo 8. Fecharam-se as fontes do oceano. E o que mais? E também as comportas do céu. Veja que eram duas coisas. Então estava dizendo aqui, querido, os mares pararam de encher a terra de água. Entendeu? A chuva parou de cair. Parou. Está comprovado para você? Se eu perguntar para você, o dilúvio foram só chuvas caindo, você vai dizer o quê? Por quê? Porque diz que o abismo se rompeu, e o abismo é o oceano. Ok? Entendemos? Então nós vamos guardar isso. E nós vamos ter que dar um salto agora para outra coisa, para que nós possamos entender. Eu quero que você vá para Gênesis no capítulo 1, versículo 1. Eu preciso disso e ter falado isso para você, para nós darmos a base do que nós vamos chegar lá na frente. Eu gosto de ensinar como quebra-cabeça. Pronto. Agora você vai pegar tudo isso que você pegou, que você aprendeu, vai guardar por um tempo, já a gente encaixa uma peça nele. Ok? Aprendeu sobre a arca. Qual era o intuito da arca? Preservar a... Aleluia. Vamos lá. Continuando, versículo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O nome Deus aqui vem do nome hebraico Elohim, ou Elohim. E-L sempre vai se referir a alguma coisa de Deus no Velho Testamento. E alguns nomes do Novo Testamento, como Emanuel, que é Deus conosco. Depois nós vamos falar sobre esse nome. Elohim seria uma tradução para nós brasileiros, que fala a língua portuguesa, que comete um erro gramatical, mas é a melhor tradução que nós temos. Porque Elohim, ele é singular, porém plural.
E uma coisa que é singular e plural dá um nó na nossa cabeça, porque não existe ou se é singular ou se é plural. Se eu vou comprar 2 CDs, eu vou comprar os CDs. Eu não vou comprar o CDs. Está errado. Se eu for comprar um CD, eu não vou comprar os CD. Está errado. Quem concorda? Mas o nome Elohim, na sua tradução melhor que nós temos, como é singular contendo o plural, é o deuses. Olha que coisa interessante. O de único, deuses de trino. Dá o sentido de um Deus que é único, que pode ser milhões. Mas quando nós estudamos a doutrina da Bíblia, nós percebemos que o sentido é de 3 a milhões. É um Deus único que pode ser trino ou milhões de formas. Só que quando nós estudamos a doutrina bíblica, o nosso Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos que não são milhões. Ele é um Deus único, porém trino. Ok? Então, no princípio, o Deus trino. Então quando a gente lê Elohim, você não está falando simplesmente de Jeová. Além de Jeová, no que você está pronunciando está Jesus Cristo conforme a palavra ainda, sem forma de corpo. Ele era a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas no princípio por intermédio da palavra, sem ela nada do que foi feito se fez. Que princípio? O princípio aqui de Gênesis. Então, no princípio, criou Deus, ou criou Jeová, o Espírito Santo e Jesus, porque Deus é um Deus único, porém trino. Então, Jesus, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, foi quem criou os céus e terra. Por isso que diz que sem a palavra, que é Jesus, nada do que foi feito seria feito. Nós podemos ver a Trindade em plena harmonia quando Deus fala, o Espírito paira sobre as águas. Quem falou? Quem paira sobre as águas? E quem é a palavra? Então Deus soltou a palavra, o Espírito estava para fazer e Deus já havia falado. A Trindade está em comunhão. Está entendendo? Então o nosso Deus, ele é trino. O que Jeová é, Jesus é. O que Jesus é, Jeová é. Não tem como dividir. Não há como dividir, porque um está dentro do outro. Só que ele se manifesta em 3 formas diferentes. Então nós podemos dar um exemplo muito fácil de uma radiola antiga. Quem lembra da radiola? Quem está lembrado da radiola? Não tem quem lembra da radiola? Quem lembra da radiola 3 em 1 aqui? Irmão, levanta a mão em nome de Jesus. Eu não vou dizer sua idade, não vou dizer de jeito nenhum. A radiola 3 em 1, ela era uma coisa magnífica na época. Era um som, um negócio desse tamanho assim, com umas caixas de som desse tamanho assim, que os gatos adoravam aquele paninho que ela tinha para afiar as unhas. Não sei se você já viu isso. E ela tinha um toca-vinil em cima, que era o mais antigo. Ela tinha o rádio, sintonias em ondas médias e curtas, lá no meio. Lá em Pernambuco fazia desse jeito assim, Rádio Jornal de Pernambuco para o Mundo. Que é uma das rádios mais antigas do Brasil, onde tem o Diário de Pernambuco, o diário mais antigo do Brasil. Mas é da minha terra lá, depois a gente conversa. Certo? Depois a gente fala das praias. Mas vamos lá. E aí vinha o toca-fitas. E depois criaram o toca-fitas e o reprodutor de fitas, que era o toca-fitas, e o auxiliar que tinha, que você fazia uma reprodução da fita. Era um som ou 2. Mas quantas funções ele tinha? Ele se dividia em quantas formas? Então eram 3. Então, qual era o intuito dos 3? Produzir som. Só que um através do vinil, o outro através das ondas do rádio, que você não vê as ondas do rádio, mas elas estão aqui dentro. Aqui tem ondas de rádio russa, peruana. Se você tiver um aparelho, você consegue captar. Ninguém vê, mas está aqui nesse meio. Sabia disso? E o toca-fitas, que foi o último que a gente gravava lá, né? O pessoal do tempo de Love Songs, aí gravava lá. Aí começava, I love you, eu te amo. Aí começava lá a gravação. Quem lembra disso? Gravava, reproduzia uma fita. Podemos dizer que o nosso Deus é como uma radiola 3 em 1. É só um Deus. Não são 3 deuses como muitos pensam. Jesus não está separado de Deus. O Espírito Santo não está separado de Jesus. Um está dentro do outro. Mas os 3 são 3 em 1. Podemos dizer então, por causa da antiguidade, o que representaria o nosso Deus é a parte do vinil. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por causa do chiado. A parte da rádio ou do rádio, podemos dizer que é o Espírito Santo. Porque ele está presente em nosso meio, nós não estamos vendo, mas se você tiver um aparelhinho dentro de você, bem potente, você capta a presença dele. E o toca-fitas poderia ser o quê? Poderíamos dizer que é o Senhor Jesus? Como? Porque o Senhor Jesus veio como um só. Depois ele começou a reproduzir outros. Você é a parte agora da reprodução.
Assim como ele era, agora você é aqui na terra. Entendeu? Então, entendemos. O toca-fitas é contra ou faz algo diferente contra o toca-rádio? Contra o toca-vinil? Os três trabalham querendo fazer a mesma coisa, produzir som. Então, se Jesus não mata, Deus também não mata, porque os três têm a mesma função. Você entende que o Velho Testamento não entendeu como Deus era. Por quê? Porque muitos nem gostavam dele por causa do chiado. Amém? Isso é uma outra questão. Quando a gente der Cristo aquele que cura ano que vem, você vai entender melhor isso. Mas nós vamos ter que pular aqui por causa da hora. Vamos lá, continuando. No princípio criou esse Deus trino, céus e a terra. A palavra criou aqui vem do verbo hebraico bara ou bará, B-A-R-A. Quer dizer do invisível fazer existir alguma coisa. Do nada. Sem precisar de ter o plástico para fazer a cadeira, Deus faz a cadeira aparecer assim, ó. Foi assim que ele fez a terra. A ciência diz que foi uma grande explosão. Talvez tenha sido. Porque Deus fez desse jeito, do nada. Pá! Apareceu céus e terra. Salmos diz dessa maneira, do sopro da sua boca ele criou a terra. Não, com a palavra ele criou a terra, com o sopro da sua boca o seu exército. Criou os anjos soprando. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus criou céus e terra. A palavra terra aqui, que nós temos, vem da palavra hebraica eretes. E-R-E-T-Z. Eretes. A palavra eretes é a palavra que dá o sentido na Bíblia também de terra ou mundo físico. Não mundo sistema, mundo físico. A palavra mundo físico da Bíblia, ela também é a mesma palavra para dizer algo oposto ao imundo. O que é mundo na Bíblia, como terra, não sistema. A palavra mundo é o oposto de imundo. A palavra puro é o oposto de impuro. Você não sabia, mas a terra mundo quer dizer terra, mas quer dizer puro. Você sabia disso? É puro. Deus criou uma terra pura, perfeita. Então nós vamos ler agora Gênesis no capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, aleluia.